Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Hoje a gente está aqui para o nosso segundo episódio técnico e eu tenho o prazer de receber aqui João Guilherme. Tem um carinho especial por esse menino, vou chamar de menino, porque ele tem metade da minha idade, né? E começou com a gente na Fibratec e virou um expoente do treinamento de força. E como estamos no mês, né, das mães, hoje a gente vai trazer a temática que ele domina, que é o treinamento de força, mas vamos direcionar isso para o público feminino. Não é isso, João? Perfeito. Fala aí um pouquinho de você, da sua formação, aonde você se encontra hoje, para a gente começar, porque a porrada vai pegar aqui. Então, sou graduado em Educação Física, né, pela Faculdade Metodista Gramber. E já no período de estágio, eu iniciei na Academia Fibratec, fiz todo o meu período de estágio, né? Então, fiz a minha construção profissional na Fibratec, isso há um tempinho atrás. Aí, terminei minha graduação, já acabei ingressando diretamente no mestrado. Foi um dos motivos que eu acabei me desvinculando precocemente da academia, né? Para poder seguir a carreira acadêmica, né? Seguir o mestrado. E hoje estou no doutorado, no meu último ano de doutorado. Se Deus quiser, eu vou terminar essa saga aí. Com Mas vai ser certeza. um prazer falar com você aí hoje sobre treinamento de força. É um assunto que eu gosto muito, né? E principalmente direcionar para as mulheres aí. Espero que a minha esposa assista, minha mãe, e vão servir para vocês. É isso aí. É muito importante porque esse tema ele vai tangibilizando assim o mundo do treinamento hoje, mas poucas pessoas entendem que há diferença sim entre um e outro, né, João? Então vamos começar para fazer uma introdução para a galera. Vamos falar de considerações específicas do público feminino. Vamos tentar mostrar para quem está lá do outro lado quais são as diferenças principais fisiológicas dos homens e das mulheres que vão tangibilizar o porquê das adaptações que a gente vai discutir aqui. Você poderia falar isso para a galera? Pode ser no seu tempo, tá? Na verdade, o eixo, né, quando a gente começa a apontar essas diferenças, né, entre homens e mulheres, a primeira coisa que a gente pensa é no aspecto hormonal, né? Isso, E aí a gente logo já se remete ao eixo, né, hipotalâmico, hipofisário, gonadal, né? isso. Que é o eixo que, a partir da liberação, né, de um hormônio GNRH, né, ele vai lá na hipófise anterior, né, estimular o hormônio, né, luteinizante e o hormônio folículo estimulante, né, nas gônadas, no caso dos homens, o testículo, e das mulheres, né, o ovário, a liberar estrogênio e progesterona, no caso das mulheres, Uhum. e dos homens, a testosterona. As mulheres também com liberação de testosterona, numa quantidade infinitamente menor, tá, nos ovários. Então, primeiramente, essa é a primeira diferença quando a gente começa a apontar, né, as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, Então, beleza? vou tentar só passar aqui sempre porque o público leigo também vai estar Beleza. assistindo. Então, nós temos um eixo, né, que parte do nosso cérebro, né, e aí ele chega através de os comunicadores desse eixo são químicos, que são os hormônios que o João falou, Perfeito. e eles chegam até as gônadas, que são os responsáveis por gerar os hormônios finais, no caso das mulheres, os ovários, no caso dos homens, testículos, que recebem essa mensagem e aí vão produzir, né? Perfeito. E aí isso gera diferença entre homens e mulheres, né? Como o João disse. Pode continuar, João, só para fazer essa tecla SAP aqui para a galera. Beleza. E esses hormônios, né, pelo fato de deles serem muito diferentes nas ações que eles vão ter nos corpos, né, eles acabam, apontando diversas diferenças entre os homens e as mulheres, né. Por exemplo, a testosterona, ela, por ser liberada no homem né, num potencial muito maior, né, num nível muito maior, ela vai fazer com que o homem tenha maior nível de força, por exemplo, quando comparado à mulher, tá. Já o estrogênio, por exemplo, ele promove na mulher, né, uma capacidade de flexibilidade maior. Então, esses pequenos aspectos, né, já começam a serem tangenciados, né, pelos hormônios. O estrogênio, por exemplo, né, ele dá uma proteção óssea para a mulher muito maior, ele promove uma vasodilatação, o que faz com que a pressão arterial da mulher seja um pouquinho menor, né. A gente tem a diferença no sistema autoimune, né, o sistema autoimune da mulher, ele é muito mais responsivo, vamos dizer assim, então a mulher ela fica menos suscetível a infecções, diferente dos homens,
que fica mais suscetível a infecções, porém, a mulher ela está mais sujeita a doenças autoimunes. Então, a gente já começa a apontar diversas diferenças, né, entre os corpos, e logo a gente pensa: será que o treinamento ele deve ser direcionado da mesma forma? Né? Será que as adaptações acontecerão da mesma forma? Lógico que a gente vai responder isso. Pode ser que seja, né? Mas assim, fisiologicamente são seres, né, muito diferentes, tá? E os hormônios são os principais mediadores dessas diferenças, tá? No caso da mulher, em maior quantidade com estrogênio e progesterona, né? E acontecendo uma oscilação muito maior do que a testosterona no homem, por exemplo. Esses hormônios, João, para a galera entender de casa, eles vão ser determinantes nas diferenças de composição corporal? On- Sim, que perfeito. é algo que, por exemplo, dentro das academias ou em qualquer estratégia de busca de um corpo melhor, a galera tá ligada hoje na composição corporal? A testosterona ela tem um poder de queima de gordura, vamos dizer assim, né, de preservação de massa muscular e de um menor percentual de gordura, diferentemente do estrogênio e da progesterona, tá. E a grande diferença é na alocação dessa gordura, né. O homem ele tem uma alocação, mais direcionada para a parte visceral, né, próxima dos órgãos ali vitais. Já as mulheres não, é uma coisa mais periférica, tendo um acúmulo maior de gordura nos seios, né, no quadril e nas coxas. E aí quando você avalia o corpo feminino, você consegue perceber essa diferença, principalmente, né, aquele corpo que a gente fala que é o corpo formato pera, né, a Aham, mulher tendo um quadril um pouco mais largo, uma coxa um pouco coxa. mais, um pouco maior do que a do homem, e o hormônio, né, o estrogênio no caso, acaba tangenciando isso em relação a esse acúmulo maior de, gordura nas periferias das mulheres, quando comparado aos homens que têm um acúmulo mais central, mais visceral, Sim. né. Então esse é um aspecto, assim, bem importante em relação à composição corporal. Lembrando que o nível, o percentual de gordura, ele tende a ser maior na mulher, até porque a mulher, ela tem o poder da concepção, né, do feto. Então esse percentual de gordura maior, ele acaba na mulher, né, resguardando ela de ter um ciclo menstrual normal. Hum, Mulheres com um percentual de gordura muito baixo, por exemplo, acaba sofrendo de um processo que a gente chama de amenorreia hipotalâmica funcional, né. uhum. A mulher, ela um exemplo, tem um percentual de gordura mais baixo, porque ela está num processo de restrição calórica Te para tem na literatura já um respaldo de qual é, em média, esse percentual? Daqui para cima eu estou resguardado de não ter uma alteração, né, no meu fluxo, que é, por exemplo, a menorreia, e isso não vai impactar minha fertilidade, e dali para baixo eu vou ter. 14, 15% de Ó, gordura. então é uma referência É aí. uma referência bem legal, tipo, mulher com 15, 14% de gordura, ela já começa a ter talvez uma oligomenorreia, né, que é uma diminuição dessa frequência, né, do ciclo menstrual, ou uma hipomenorreia, que ela tem um fluxo sanguíneo, né, menor. Esse fluxo normalmente é de 5 a 80 ml, então ela já começa a ter esse fluxo menor, ou ela começa a ter uma frequência menor, ou ela pode ter o corte, né, que é a É, menorreia, zerar. zerar, Uhum, a menstruação. Isso não é muito legal. uhum. Porque, no caso, ela acaba tendo uma infertilidade temporária, né, então ela não pode, né, conceber ali naquele período, porque ela está com um ciclo menstrual desregulado, pelo fato de estar com um percentual de gordura muito baixo. Isso acontece por quê? Quando eu tenho, né, um percentual de gordura muito baixo, o meu corpo entende que eu estou em déficit, que eu estou numa economia, que eu estou exposto, melhor palavra. E ele acaba suprimindo esse eixo que a gente citou no início, né, que é o eixo hipotalâmico e hipofisário gonadal. Essa supressão do eixo faz com que eu tenha como repercussão uma diminuição da liberação de estrogênio e progesterona pelos ovários. E essa diminuição, né, na liberação de progesterona e estrogênio pelos ovários faz com que eu não consiga ter um ciclo menstrual normal, né, passando lá pelo período, né, o próprio a própria menstruação, folicular, lúteo e chegando depois novamente na menstruação, né, ovulatório, lúteo e chegando novamente É, na isso é menstruação. importante para quem está nos assistindo e quer, né, tá para engravidar, tem o sonho de engravidar e está planejando isso, levar isso em consideração. Muitas vezes isso passa despercebido, né? Pô, dificilmente você vai ver ali, até na área médica, alguém que se preocupa com o percentual de gordura, né?
da mulher naquele momento em que ela está planejando uma gravidez. E para quem é treinador, isso também, quando você identifica isso no seu cliente, você tem que fazer esses ajustes, né? Orientar, inclusive, a procurar um nutricionista, nesse É, caso, um endócrino, né? eu me Pra... coloco hoje, né? Muitas pessoas pensam assim, ah, eu sou personal trainer. Não, eu me coloco no papel de educador. Isso, E como educador, eu acho que vale a gente estar sempre conseguindo identificar esses pontos dos nossos clientes e estar conversando. Se eu identifico isso, é o momento. E principalmente, cara, tá acontecendo uma questão que é a seguinte: pelo fato da obesidade estar numa crescente, né? E principalmente nesse modelo nosso americanizado de viver, cada vez mais aumentando os pedidos no iFood, saindo dos hábitos saudáveis, né? Parece bobeira, porque a gente que está imerso nesse mundo fitness, a gente talvez não tem noção de como é, né, ao redor. E isso está ocorrendo, né? Muitas pessoas fazendo pedido no iFood, não comem em casa, não têm uma alimentação adequada. E essa preocupação com a obesidade faz com que até mesmo os médicos, muitas das vezes, sejam muito, vamos dizer assim, enfáticos em dizer: não, você tem que ter um percentual de gordura baixo, vamos fazer uma dieta restritiva, você tem que abaixar esse percentual de gordura, o que é ok em determinado período, sim. mas a pessoa alcançou esse objetivo, a gente tem que começar, opa, vamos equacionar, equalizar esse gasto com esse consumo, né? Porque isso já começa a ficar perigoso para você em relação à sua feminilidade. Tá? Sim. Então isso é um ponto importante da Mas eu gente acho que ressaltar. é uma pergunta que eu recebo muito, assim, eu acho que vai ser legal você esclarecer. A gente está falando de um percentual muito baixo que pode gerar um problema no ciclo, né? Perfeito? Mas aí a gente também tem as mulheres que buscam treinar, buscam se alimentar para ter um corpo legal. Em média, a literatura provavelmente deve trazer isso hoje. Você, como estudioso, pode às vezes nos esclarecer. Qual que é o percentual, uma faixa de percentual em que essas mulheres, em sua maioria, alcançam o corpo desejado? Tá, ótima pergunta. É uma pergunta que eu não vou saber exatamente o percentual, mas o colégio americano, ele estratifica isso. Então Uhum, ele estratifica por idade, né? De determinada idade, né, de determinada amplitude de idade até outra idade ali, você tem um percentual adequado. Mas o colégio americano, nesse aspecto, ele pensa muito em relação à saúde. saúde. Então não tá muito nessa pegada da Então vamos estética, dentro da entendeu? ciência, o que que de saúde, em relação à saúde feminina, principalmente, que o colégio americano traz? Em relação a todas as idades eu não vou lembrar, mas um percentual saudável para uma mulher hoje, vamos dizer assim, uma mulher jovem, adulta, 18 a 22%, ótimo percentual de gordura. Se não me engano, de 20 a 29 anos é 19%, eu não lembro os valores de cabeça, né. Mas assim, tem isso estratificado, tá, e 18 a 22% tá excelente. Mais baixo que isso, talvez você já comece a sofrer com essas questões relacionadas ao ciclo menstrual, a interrupção do ciclo menstrual. Então, ó, uma meta aí é pelo menos de 25% até 18% ali, uma janela saudável, né, Aceitável, aceitável. aceitável. E de Perfeito. prática, vamos na prática. Você atende muitas mulheres e aí você acompanha elas. O que Sim. que você vê quando elas falam assim: "Pô, tô super satisfeito com o meu corpo", em média, qual que é o percentual? Hoje um percentual mais baixo. É, né, todo É, mundo tá hoje um nessa percentual busca, né. mais baixo. Até porque é bem legal essa pergunta, né. Muitas das vezes você alcança ali 20, 21, 22%, que é um percentual de gordura onde a mulher vai estar com um corpo ótimo, Ótimo. ótimo, 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 mas pelo fato dela ter esse acúmulo maior de gordura nas periferias, muitas das vezes a coxa não fica do jeito que ela Ela quer quer. descer mais. Ela quer aquele desenho na perna, ou ela quer aquele desenho Sim, nas costas, ou ela quer um exemplo, né, até diminuição do próprio seio, por sim, exemplo, sim. porque tem um acúmulo de gordura também no seio ali. Então, você tem que brigar entre a satisfação, né, do aluno cliente com o que seria saudável para ele. Saudável. É. Mas é bem complicado, até porque hoje, um exemplo, uma mulher que treina e quer engravidar. Muitas das vezes ela já tá no pensamento que quer engravidar, mas ao mesmo tempo ela fala: "Não, vou continuar treinando, me alimentando bem, porque quando eu engravidar eu não quero subir muito meu percentual de gordura, eu quero voltar rápido depois que o meu filho nascer", então é uma briga.
É uma briga. Eu imagino. Eu sei que eu tenho em casa também. Vamos falar então assim, tudo vai girar em torno dos hormônios, tá, gente? Vocês estão vendo aí. E aí, esses hormônios, qual que é o impacto desses hormônios femininos dentro de desempenho Perfeito, e recuperação? Porque perfeito. há diferenças, né, Sim, de ambos, né? Fala pra gente aí. esse impacto ele vai estar muito relacionado ao ciclo, né? Ou seja, um período do ciclo onde a mulher está menstruada, por exemplo, ela vai estar um pouco A mais 1 a 7, suscetível, né, mais ou menos. 1 a 5 ali. Ela vai estar mais cansada, mais fadigada, né? E nesse período ali que ela está menstruada, a progesterona está alta. Por quê? Anterior, né, à fase da menstruação, a gente tem a fase lútea, né, que vai do 14º, 16º dia até o dia ali da menstruação, Uhum. 28º, 27º É a dia. preparação para descamação. Isso, porque a progesterona faz essa preparação da mulher, Dormece né, ali. do ventre da mulher, né, do ovário e tal, para ela conceber. Então, essa progesterona mais aumentada, ela produz alguns sintomas, que é retenção hídrica, que a mulher reclama, que é o aumento da temperatura corporal da mulher, que é uma dificuldade de recuperação pós-exercício, muitas das vezes um aumentozinho da lesão tecidual. Então, esses sintomas, né, eles fazem com que a mulher nesse período, pelo menos fisiologicamente falando, a gente tem que avaliar as evidências também, Sim, sim, mas pelo menos fisiologicamente falando, que a gente abre os nossos olhos para esse período lúteo, ok? sim. Anterior ao lúteo, a gente tem o ovulatório, que é o momento onde o estrogênio está muito alto, ele está no seu pico, né? Então é décimo onde quarto dia ali normalmente é isso, o 14º ao décimo décimo s sexto ali, é onde a mulher ela vai estar muito, muito propensa para treinar pesado, ela vai estar muito animada. Então, é uma fase ali legal para a gente explorar, por exemplo, testes, né? Para a gente buscar um treino mais intenso, mais volumoso. E antes, né, anterior a essa fase ovulatória, a gente vai ter a fase folicular, que é que a gente sai da menstruação e vem com um aumento gradual do estrogênio, e aí ele vem se vem se reposicionando e a reposicionando. progesterona vai, né, aos Perfeito, pouquinhos, é uma relação, é uma balança ali. balança, né, onde abaixa um hormônio e aumenta o outro hormônio, né, e aí esse estrogênio ele facilita a preservação da massa muscular, ele facilita a hipertrofia muscular, ele facilita a recuperação, ele vasodilata, então a pressão arterial ela vai um pouquinho menor nesse período, então são aspectos interessantes. Então quando a gente pensa, né, desempenho recuperação, a gente entendendo o ciclo e entendendo, né, onde o hormônio tal ou não, vai estar mais alto, a gente consegue, teoricamente, pensar no treinamento com um pouco mais de cautela, né? Onde eu vou aplicar carga, onde eu não vou aplicar carga. Lembrando, a gente está até agora falando só da parte fisiológica, vamos dizer Sim, assim, mas quando a gente entrar nas evidências é que a gente vai ver se realmente esse ciclo menstrual ele vai, de certa forma, afetar, né? tanto o desempenho quanto a Como capacidade de recuperar-se. de recuperar e dela se adaptar ao treinamento, Legal, resposta dela ao treinamento. top demais isso aí. Olha, a gente tá falando muito de hormônio, né, e aí, as mulheres e os homens, elas respondem de maneira distintas ao treinamento de força. Eu posso dizer assim ou não? Não, pode dizer. Aí a gente começa a entrar nos artigos, né? É. Eh, Tem uma resposta diferente, mas quando a gente avalia, né, tem até um cara que eu já entrei em contato com ele, a gente já conversou, convidei ele para uma parceria, na época ele não aceitou, estava terminando o doutorado, né, chama Martim Refalo, se não me engano ele fez o doutorado dele na Austrália, eu não me lembro. Ele publicou agora um artigo recente que as diferenças absolutas e relativas na hipertrofia muscular quando comparado a homens e mulheres. Tem uma diferença absoluta, onde para o homem, essa hipertrofia ela é um pouco maior, tá, mas relativa não tem. Então, tipo, ele deu essa diferença absoluta maior no homem, né, ele discutiu essa diferença absoluta maior no homem, pelo fato do homem já partir de uma massa muscular maior no basal, no Hum, baseline, no início, né, de uma intervenção ele com já tem exercício. massa magra maior. Maior. Então isso faz com que, né, esse ganho absoluto dele seja maior. Mas quando você acompanha o relativo, é muito semelhante. Hum, Então e ainda tem um outro aspecto, ele tem uma maior hipertrofia de fibras do tipo 1, mas quando a gente avalia as fibras do tipo 2,
que são as fibras maiores, né, mais calibrosas, mais potentes, mais rápidas, né? E são as fibras que teoricamente vão me levar a um aumento Da, maior, da né, do, hipertrofia. do, do meu músculo, né? Uhum. Então, não tem diferença significativa. Olha. Então, assim, é um assunto bem legal que esclarece que, de certa forma, quando a gente fala de treinamento, pensando a resposta hipertrófica, a É, gente não tem muita vai diferença ser entre homem praticamente a mesma. e mulher. Entendi. Lógico que talvez a abordagem Eu para não chegar nessa treino eles hipertrofia, iguais, eu não de treino ele. É maneira isso igual, aí. mas o resultado No final, o resultado relativo é o mesmo, entendeu? é. Assim, ainda nesse ponto de homens e mulheres, um aspecto legal para a gente falar é o seguinte: o estrogênio na mulher, ele tem uma capacidade de, durante o exercício, oxidar mais lipídios do que carboidratos quando comparado aos homens. Quando eu falo isso, eu não estou falando que oxida mais lipídio no exercício do que carboidrato. Estou Uhum. falando que comparado aos homens. Sim. O estrogênio tem esse papel, tá? Durante o exercício. E isso é bem interessante, tá? Porque, teoricamente, a gente vê um papel legal do estrogênio em relação a essa oxidação de gordura, tá? Um outro aspecto interessante também nessas diferenças, já que a gente está nesse assunto, né, entre homens e mulheres, né? A mulher tem uma tolerabilidade maior ao exercício. Isso é um ponto importante porque eu já recebi pergunta disso. A mulher realmente ela tolera mais um exercício exaustivo que o homem. E esse Martim Refalo, novamente, ele fez um estudo já do assunto do meu doutorado, né, um assunto que eu estudo, que é o treinamento com e sem falha muscular. E aí ele fez 3 intervenções, né? Uma intervenção mais distante da falha muscular, uma Uhum. intervenção mais próxima da falha muscular e a falha muscular propriamente dita. A carga foi só É isso subir. aí. Só que tem um ponto, né? Para quem não sabe, falha muscular é quando concentricamente eu não consigo terminar, né, uma amplitude de movimento previamente estabelecida. Exemplo, vou fazer uma rosca direto, o cara vai e É isso aí. não conseguiu terminar. Seria esse o arco de movimento completo, ele para aqui e não consegue. Perfeito. Normalmente esse ponto onde ele para, a gente chama de sticking point, que é o ponto onde a velocidade angular do exercício ela vai zerar, porque o braço, né, a distância, vamos falar de uma forma mais clara, né, a distância entre o eixo articular e a resistência externa ela é maior. Então esse ponto normalmente é onde concentricamente o indivíduo ele falha. Hum, E lógico que esse ponto muda de exercício para exercício, sim. tá? Beleza, ele fez essa comparação dessas 3 intervenções e o que que ele viu? Que a mulher tinha uma fatigabilidade menor no protocolo até a falha. Bem interessante isso, né? Então, assim, Derivado provavelmente de estrogênio. do estrogênio. Então, assim, bem legal, né? Que as mulheres ela têm uma tolerância maior ao Eu exercício. poderia dizer então que dentro do treinamento feminino, quando eu vou fazer o manejo de intervalos de recuperação e volume de treino e carga de treino, a mulher toleraria me- mais volume com menos recuperação? Muito boa pergunta. Nesse estudo também, né, ele apresenta os gráficos. E hoje é uma tendência na ciência, né, tem até uns editoriais bem interessantes, que eles falam o seguinte para a gente que é pesquisador. Eles falam assim, ó, quando você apresentar os seus resultados médios, né, e a sua dispersão, né, o seu desvio padrão ou o seu erro padrão, apresente também os valores individuais de cada indivíduo. Isso você vai indicar numa figura, por exemplo, de gráfico de barras, são os pontinhos. E lá tem esses pontinhos. Você vai ver o volume de treino das mulheres, ele é maior. Ela é maior. Os pontinhos lá das mulheres são os laranjas, né? Os dos homens são os azuis. Aí quando você vai ver os pontinhos laranjas, os pontinhos laranjas eles são mais altos, né? Ou seja, mulher é diferente do homem nesse sentido. Você vê que mulher aguenta muito mais porrada do que o homem mesmo. E aí, isso vem pro treinamento também, tá? Mas nós vamos chegar lá. Mulher é foda, cara. E a É, gente não vive foda. sem É elas. isso aí. Vamos pro bloco 2, então, João. Ciclo menstrual e treinamento de força, né? Aí você já citou aí a fase folicular, ovulatória e lute, mas vamos correlacionar isso agora lá, pá, no treinamento, desempenho e recuperação. Perfeito. Vamos lá. Como eu falei com vocês, a gente tem que entender, né? Que em cada fase vai ter um pico diferente dos hormônios, né? Porque a mulher, ela sofre com uma oscilação hormonal muito maior que a dos homens, nem compara. E é essa oscilação que faz ela estar depressiva, com bom humor ao mesmo tempo. Então você tá uma semana ótima e na outra semana
ela tá brigando com você a troco de nada, tá? Então essa Às oscilação vezes com ela mesma. com ela mesma, tá chorando. E a gente tem que ter paciência, galera. É isso aí. Então ela sofre uma flutuação muito grande, né, desses hormônios, progesterona, principalmente o estrogênio e o estradiol, que é uma forma de estrogênio, né, um pouco mais potente. Beleza, ela sofre essa oscilação. E o que que ocorre? Quando a gente avalia a literatura, beleza, tem essa oscilação, tem o ciclo menstrual e tem, devido a essa oscilação, as diferenças, tipo, de recuperação, como eu falei para você, que na fase lútea essa recuperação ela é pior. Já na fase folicular, né, e ovulatória, essa mulher ela vai estar mais disposta, propensa a treinar, né? Beleza, tem essas diferenças. A grande pergunta que fica é: eu preciso de respeitar esse ciclo menstrual, né, na programação do meu treinamento? É. Essa é a grande questão. Por exemplo, vou fazer uma. Por educador físico vai entender o que eu vou falar. Uma periodização não linear, seguindo o ciclo, Perfeito. por Isso. exemplo, faz sentido? Ou eu posso manter uma periodização linear? Ou eu faço uma não linear, mas tô nem aí para o ciclo. Eu vou em cima de performance. Perfeito. Né? E aí eu fiquei surpreso, cara. Surpreso. Porque quando você pega estudos individuais, por mais que você pegue muitas das vezes estudos muito bons, bem conduzidos, né? Aí você fala, você tem uma determinada resposta. Vamos dizer que o ciclo menstrual ali influenciou, beleza? Aí você pega outro estudo muito bom e não influenciou. Aí você pega um outro estudo, não influenciou novamente. Aí você pega um outro estudo, influenciou. Beleza. E aí você vai ver no final que você tá vendo o estado da arte, né, do assunto. Você vai ver no final, você leu 20 artigos, né, dispostos. Onde Metade por um 7, lado. 6 influenciou, 3, 4 estudos não influenciaram, mas são com qualidade. Você lê o estudo, você fala assim, cara, esse estudo não tá legal, não tá bem conduzido. Mas tá publicado, tá lá, ou muitas das vezes até uma literatura cinzenta, não está publicado, mas é uma dissertação, uma tese que foi engavetada, você pegou para ler, beleza, tem. E tem outros ótimos estudos, assim como aqueles 6, 7, que e não influenciaram. Então tem influenciou, tem os estudos aqui de má qualidade, né? E tem aqui os que influenciaram. E qual que é a forma de resolver isso? Por quê? A gente, como profissional da saúde, a gente precisa de tomar decisões. Sim. Medicina, mesma coisa, fisioterapia, mesma coisa, nutrição, mesma coisa. A pessoa chega pra gente quando prescreve um treinamento, de acordo com o objetivo do cliente, a gente toma uma decisão para ele, beleza? Lógico que, né, na educação física isso é menor, mas na prática baseada em evidência, além das evidências, a gente respeita, né, a parte individual do cliente. Então a gente pega o leque de intervenções que a gente tem disponíveis com comprovação, né? E aí a gente pega, né, conversa com aquele cliente, vê as preferências individuais dele, para a gente tomar uma decisão de qual é a melhor intervenção para ele. Uhum. Lógico que muitas das vezes você não vai ceder sempre, mas você tenta equilibrar as coisas para entregar um bom serviço e um serviço de qualidade. Você vai seguir ali um princípio do treinamento básico, que é a individualidade biológica, mas você também vai seguir um princípio de que quem está na minha frente, Perfeito. uma anamnese bem feita, É isso. né? É isso. Daí, muitas das formas, é muito legal que você investigue, né? Converse com o seu cliente, se torne amigo dele. Entenda os É hábitos. isso aí. Para você conseguir também modular o seu treino. Mas beleza, vamos voltar aqui ao ciclo menstrual. Então você tem artigos que influenciam, que não influenciam, e os aqui de baixa qualidade, que influenciam, não influenciam, mas que você já detectou que não foram tão bem conduzidos. Como que a gente resolve isso? Com um tipo de trabalho que chama revisão sistemática, que a gente pode partir para uma parte quantitativa, que é a meta-análise ou não. Mas até, aí é que é a grande questão. Beleza, você fala assim, eu vou ler uma revisão sistemática publicada num bom periódico, que eu vou resolver minha vida, eu vou tomar uma decisão. Você não toma decisão. Não toma decisão. Porque a revisão sistemática pode concluir lá para você que o ciclo menstrual tem interferência. Mas logo embaixo ela vai colocar: os estudos têm um N pequeno e os estudos Ou são seja, muito diferentes a- metodologicamente. ainda precisa de muito mais estudo, de muito. Tem que ter mais evolução nesse assunto ciclo menstrual e a qualidade das pesquisas, né? Eu até peguei um artigo com uma colega do doutorado, ela me enviou alguns artigos, né? A Jéssica, vou dar os créditos a ela aí, porque menina mega estudiosa em relação a ciclo menstrual. E ela é ex-nadadora também, então, cara, bem legal. Eu já assisti uma aula dela que eu fiquei impressionado. Ela me mandou um artigo que era considerações metodológicas, né? Que os estudos tinham que tomar em relação aos artigos com as mulheres.
E, cara, os estudos fogem muito dessas considerações. Então, tipo, a revisão, eu até li uma revisão agora recente, que fala lá que não teve influência. Tem outros artigos, né, individuais que mostram que, por exemplo, o ciclo menstrual ele não influencia na síntese de proteínas miofibrilares, nem na proteólise de proteínas miofibrilares. E o grupo do Stuart-Phillips. Então, tipo, mas quando você pega essas revisões, você fala, cara, os estudos são muito diferentes. Então, Aí você tá comparando melancia com laranja. É óbvio que são diferentes, né? então o que que a gente faz? Eu acho que a gente faz hoje, caso a caso. É assim, a melhor forma de você manejar isso é de forma individual. Até porque cada mulher tem um ciclo, né? Perfeito. Pode ter um ovário policístico ali também. Tem mulher que é muito sintomática em determinado período do ciclo e tem mulher que não muda nada. É. Ela oscila muito pouco. Tem mulher que toma contraceptivo, né? E são diferentes os contraceptivos. Tem mulher que usa DIU, tem mulher que usa DIU com contraceptivo, tem mulher que usa DIU Sem sem contraceptivo. contraceptivo. Então, tipo, é entender, fazer uma análise individual. E, cara, eu tô tentando agir assim hoje. O cliente chegou mal para treinar, reduz o volume, reduz a carga. Chegou bem, às vezes era um dia que nem era para treinar tão É pesado, mas ela muito tá mais bem, ali, né? aproveita. Aproveita aquele Uma dia. escala de recuperação ali, nem precisa marcar nada. Você faz algumas perguntas, É né? isso. Você Perfeito. entende. Às vezes é, como é que foi seu dia? Você dormiu bem ontem? Você se alimentou bem ontem? Como é que foi seu dia de ontem? E aí você já faz uma transposição. Não, eu tenho uma aluna que é incrível. Ela chega assim com cólica, né? Os sintomas ali da menstruação. Ela me fala, ela nem percebe. Eu falo, não, meu papel aqui hoje é te motivar. É te motivar, né? E fazer com que você faça o seu melhor. Mas eu tiro 2,5 kg de cada lado. Eu faço um exercício a menos. Tiro algumas séries. Se eu ia fazer 3 séries de trabalho, eu faço 2. Então, você tem que atuar dessa forma, porque senão você. Cara, é a grande questão do treinamento hoje. Você diminui a aderência. E a gente não quer isso. Hoje a inserção das pessoas dentro do mundo fitness, dentro do treinamento, ela é muito pequena ainda. É, Então, se as pessoas que estão, a gente diminuir a aderência delas, entendeu? A gente vai estar numa guerra que a gente está perdendo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? é. Para que a pessoa entenda que, tipo, mesmo ela estando ali no período menstrual, que ela vá à academia, que a gente faça um treino mais de boa. De boa, assim, né? Muitas das vezes o treino não quer de boa, mas que a gente vai reduzir um pouco do volume, um pouco da intensidade, uma boa conversa, uma boa motivação, né? Um acompanhamento ali próximo no exercício. Entender que, tipo, ó, era para fazer 10 repetições. Não, 8, tá ótimo. Porque você viu às vezes que ela tá Ho- saindo um pouquinho da forma da execução que você queria. Hoje o seu 8 é o seu 10 de ontem, É né? isso, perfeito. E aí você consegue ter essa aderência. E lógico, galera, é uma briga minha com os profissionais da educação física, né? E eu vejo muito isso. Eu vejo a galera hoje que controla cada detalhe da execução do movimento. Você vai fazer com a perna aqui para aumentar o braço de momento, ou você vai fazer aqui comprimento muscular alongado. Você controla a carga de treino do seu aluno? Você Uhum. sabe a carga que ele faz nos exercícios? Sabe o volume? Então esse controle ele é ridículo. Porque se o básico você não controla para saber para Sobre onde você vai, princípio do treinamento, sobrecarga é isso aí. progressiva. Milos de Crotona. Se você não sabe para onde esse aluno vai, entendeu? Para você saber para onde ele vai, você precisa de ter esse controle. Cara, eu cheguei num ponto assim que eu tento anotar, eu fico muito preocupado com os meus alunos. Eu tento assim, pô, hoje ele não treinou bem porque ele estava com uma dor na coluna, eu anoto lá. Não treinou bem porque ele estava com uma dor na coluna. E aí pergunta no próximo treino, melhorou? Você tá bem? Como é que você tá? Não, não treinou bem de novo. Até que chega um ponto, ó, vamos procurar ajuda, o que que a gente vai fazer? Vamos achar uma forma de adaptar o treino. Mas assim, Eu falo que é o tenso. que você falou é muito real. O maior desafio hoje do educador físico é primeiro engajar as pessoas com treinamento. E depois que ele engajou, não desengajá-lo. É o que você Perfeito, falou aí, perfeito. né? E depois, que é o simples. Depois aderiu, ele vai te pedir para ir pro complexo. Ele vai te perguntar, assim pega mais, assim pega menos, Aí você vai entrar com toda a sua capacidade técnica. entendeu? Esse é o ponto. Primeiro você tem que entender de gente. Muito bom, é isso. E aí Resumiu? depois você vai para a parte mais técnica É isso aí. especificamente. E, cara, assim,
né? Os meus alunos vão assistir, provavelmente. Mas eu fico muito feliz, porque eu sinto que os meus alunos me valorizam muito por causa disso. Pô, o João entende, o João é bom, o João controla isso, os treinos são bons, e o João é humano, É isso. entendeu? E o E João aí, é em humano. era de IA, vai ser substituído quem simplesmente fizer o técnico, porque hoje já existe IA que vai prescrever treino melhor Não, do que a gente. Vai acessar a base de dados que a gente não tem condição de acessar tudo ao mesmo tempo. Vai cruzar dados que a gente não tem condição de cruzar. Agora, essa consciência, esse feeling, esse dia a dia, esse contato humano, que que vai ser o grande é o diferencial. HH, né? De humano para É humano, isso aí, vai ser o diferencial, perfeito. né? Então, E aí, resumindo, né? O que se tem de ciclo menstrual hoje? Dúvidas. é. Mas assim, tem pessoas que vão, né, vão chegar aqui para você e vai falar assim, ó, vamos controlar de acordo com o ciclo menstrual. Beleza, né? Mas não se tem nada concreto na literatura, isso é certo, E né? para errar menos, já que não se tem nada concreto, o dia a dia, se preocupando de como esse cliente chegou, né, dentro dos objetivos dele, sabendo da anamnese dele, ou seja, se tem algo que deve ser levado em Perfeito. consideração, você leva, é o jeito de errar É o menos. grande É o grande diferencial aí diferencial. da programação da prescrição. Perfeito, é isso. Show de bola. Vamos então assim, e anticoncepcional? Porque aí nós estamos falando já de um agente externo que tem influência, né, diretamente. O que você tem a nos dizer? Qual a influência deles no treinamento, tanto na performance quanto na recuperação? O que a gente tem que levar em consideração aí? Tá. É, um detalhe, né? Assim, a gente tem diversos tipos de contraceptivos, hormonais ou não, né? Ou até mesmo os métodos mais conhecidos, né? Como camisinha e, né? DIU, de cobre, beleza. O que a gente tem sobre anticoncepcional, principalmente ali os contraceptivos hormonais, né? É que eles diminuem essa oscilação. Mas as coisas chegaram num ponto que a gente tem anticoncepcional de primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração. Até no estudo do Nolan, né? Lá na Sports Medicine, ele está publicado. Quando eu olhei os estudos, você percebe que todos os anticoncepcionais é de segunda geração para frente. E qual que é a diferença, né, dos anticoncepcionais de primeira geração, segunda, terceira e quarta geração? É que eles vêm diminuindo a quantidade de hormônios, né? Com a proposta de diminuir os efeitos adversos e os colaterais, que tem náusea, Sim, trombose, trombose, o risco cardiovascular aumentado. Então, os anticoncepcionais lá da década de 60, eles tinham esses efeitos adversos. quase uma pílula do dia seguinte. Tipo, aí você veio para de segunda Carga hormonal lá geração, em cima. lá em cima. Você veio para de segunda geração, aí o de terceira geração tem um risco de trombose maior que o de segunda. Então, tipo, eles têm esses efeitos adversos, Sim. tá? Mas lógico, né? É um efeito adverso, vamos dizer assim, mais trivial. Até porque para você liberar para a população um método contraceptivo para ela, né, para as pessoas tomarem, isso não pode ser É, algo que você vai gerar um um, risco um alto. risco alto para a população, Isso tá? aí. Isso é um ponto. Mas o que a gente tem dos contraceptivos? Que eles não influenciam, Hum, tá? Que eles não influenciam nas suas adaptações. Ou seja, eles não vão influenciar na sua hipertrofia muscular, não vão influenciar nos seus ganhos de força, não vão influenciar na sua potência. Foi o que viu essa revisão sistemática com meta-análise. Beleza? E aí eu fui pegar o estudo do Stuart Phillips, que ele fez dois estudos, né? Bem semelhantes. Ele fez um estudo vendo o ciclo menstrual e um vendo os métodos contraceptivos. Metodologia semelhante. O que ele demonstrou? Ele demonstrou que os métodos contraceptivos, uma explicação até para a hipertrofia não ser afetada, que os métodos contraceptivos eles não mudam a síntese de proteínas miofibrilares hum, nem a proteólise miofibrilar. entendi. Então, né, é um ponto importante. E de certa forma, vamos dizer, na disposição para treinar. Perfeito. Aí tem mulheres que relatam menor oscilação, ou seja, maior disposição, e tem mulheres que falam o seguinte: o anticoncepcional me deixa pior e com a Ó, capacidade recuperativa pior. Eu fui avaliar uma outra revisão, e aí, né, uma revisão só de literatura, sem essa parte quantitativa da meta-análise, e aí eu vi vários estudos individuais que falavam o seguinte pra gente: o anticoncepcional ele aumenta um pouquinho da lesão tecidual.
né? Então, daí essa capacidade recuperativa talvez um pouco mais afetada, Olha, tá? Então é um ponto assim importante em relação, né, ao anticoncepcional muito bom. e o treinamento de força. Vamos para o outro extremo agora, bloco 4. Fala. Agora acabou, cessou o período menstrual, estamos na menopausa. Perfeito. Qual é o impacto, né, da menopausa no treinamento de força com relação à performance, né? Quais considerações o treinador deve levar em consideração para o seu cliente, mas também, acho que mais importante, quais são os benefícios Perfeito. Do para do treinamento. treinamento, porque, como a gente já falou do estrogênio fazendo proteção, o estrogênio faz proteção cardiovascular, ele é um vasodilatador. O estrogênio ajuda a manter massa óssea, tá? Diminuir resistência insulínica. Diminui a resistência à insulina. Aí, sumiu. Aumenta lá a captação de E aí? glicose. Como é que eu faço? O que que acontece? E outra, né? Só para vale a reposição hormonal ou não vale a reposição hormonal? Perfeito. No início ali, o início da menopausa, se não me engano, é conhecido como climatério, né? Isso. Que é o período onde você começa a ter essa diminuição desses hormônios progesterona e estrogênio, pelo fato de você estar encerrando definitivamente o seu ciclo menstrual, e aí você vai ter a cessação disso por 12 meses, se não me engano, e aí menopausa propriamente dita ali nesse período e depois, né, e o pós. Tranquilo. A menopausa nada mais é que você para de produzir esses hormônios, tá? Você para e aí, teoricamente, você não né, para, né, assim, você praticamente diminui muito, né, a produção desses hormônios. Queda drástica, É né? isso aí, Né? muito drástico. E aí você não tem mais capacidade de ter o ciclo lá de ovulação, né, e você não tem mais o seu ciclo menstrual, como você é jovem. Beleza, isso é menopausa. A menopausa, pelo fato de você, igual você já citou, do estrogênio, por exemplo, que promove essa proteção cardiovascular, então a menopausa ela começa a te dar uns indícios. Risco cardiovascular aumentado, sintomas vasomotores, né? Os fogachos ali, o É, suor noturno, né? A parte emocional, né? A desestabilização emocional. Então, isso são pontos que você tem que observar, tá? São aspectos observáveis em relação à menopausa. Você tem também, nesse período, né, de menopausa, um risco aumentado de lesão, porque a gente sabe que o estradiol, principalmente, ele promove, né, uma proteção óssea, né, uma densidade mineral óssea maior, e você tem essa mitigação da produção desses hormônios, a própria e isso, a flexibilidade, você própria citou. flexibilidade, ela fica pior, e aí você tem esse risco de lesão aumentado, beleza? E que é indicado como terapia normalmente? A terapia nutricional, né, que é a alimentação, ou seja, um ômega 3 para tentar restabelecer um pouco dessa proteção cardiovascular, né, e outros tipos de tomadas de decisão que você vai ter no aspecto nutricional. Uhum. E na parte médica entra a terapia de reposição hormonal, tá? Que é sim uma terapia segura e eficaz, né, vamos dizer assim, que vai fazer com que você passe pela Mitique, menopausa, isso diminui aí, os com que problemas. você passe melhor pela menopausa. Em relação ao treinamento, né, a gente tem o seguinte, treinamento aeróbico, aí vou também dar crédito aqui a outro amigo, que é o Nassip. Na época, fazendo o mestrado lá na Universidade Federal, dei uma ajuda nele nessa revisão, né, que a gente fez lá. Tem que publicar isso, cara. A gente observou o quê? Que o treinamento aeróbico, ele não diminuiu esses sintomas vasomotores, mas o treinamento resistido sim. A grande questão é o N pequeno de estudos. Eram 3 estudos Hum, só, mas uma, diminuiu e com um tamanho uma de boa efeito indicação. moderado ali para alto, Legal, beleza? legal. E o treinamento combinado também, né, resistido e aeróbico, também teve uma influência positiva na diminuição desses sintomas vasomotores. Maior ou igual ao só iso Menor, menor? menor. E aí a gente vê que o grande diferencial É talvez é o o de treinamento força. resistido. O treinamento de força é o grande diferencial para promover diminuição dos sintomas vasomotores em mulheres que estão no período de menopausa. Minha mãe começou a treinar tarde, cara. É, minha mãe, santo de casa, né? Como é que é? O Ferreira, Ferreira, como é que é?
Em casa de Casa de ferreiro, ferreiro, espeto de espeta pau. de pau, é. Lá em casa é de palito, que o negócio é feio. Mas assim, já tá treinando ela, treina em casa, agora eu quero voltar ela pra academia. Meu pai, ainda bem que ele não tem menopausa, porque senão ele tá enrolado. É só a gente pensar fisiologicamente, né? Treinamento de força melhora a parte de densidade mineral óssea, promove essa qualidade óssea novamente. Treinamento de força melhora a sensibilidade à insulina, beleza? Resistência à insulina, né, eu falei aqui, nada mais é do que você não ter uma resposta legal das células à insulina, o pâncreas, para compensar, ele aumenta a produção de insulina para ter essa captação de Cara, glicose. tô mandando um Então, mensageiro lá pra captar a glicose do sangue pro músculo, o mensageiro bate na porta, a porta não abre. é isso. Basicamente, E aí ele libera mais. E chega um ponto, cara, que isso lá na frente estoura com a diabetes é tipo isso aí. 2, tá? Então, o treinamento melhora essa sensibilidade à insulina, melhora essa qualidade óssea, né? Cara, o Então, tô treinamento. combatendo a osteoporose, tô reduzindo pressão arterial, Isso, tudo. cara. O treinamento, ele é incrível, entendeu? Eu falo que o treinamento de força, cara, É, ele é. é surreal, cara. Assim, eu respeito a galera do cardiovascular, do Não, acho que cardiorrespiratório. nós, como educadores físicos, é tudo ferramenta pra gente. A gente ama Sim, tudo, mas eu treinamento de também sou um força é alicerce, apaixonado cara. ali pro alicerce do treinamento de força e vale aí para quem tá em casa. Treinamento de força, gente, para quem tá escutando aqui, é a musculação. É isso aí. É isso. Tá? Perfeito. Tem que fazer. Para mulheres, então, pós-menopausadas, os benefícios são ainda mais importantes. Não vou falar que são maiores, mas são mais importantes ainda, né? Perfeito. Mas não só falando para mulher, mas para os homens também, tá? E assim, né, o treinamento de força, porque as pessoas pensam o seguinte, né, já até levando, como você falou de menopausa, levando um pouquinho ali mais para a Uhum. parte de envelhecimento. As pessoas acham: "Ah, eu vou para academia, eu vou fazer lá uns agachamentos com peso do corpo, tá". Cara, tudo precisa de progressão independente da idade. A gente hoje tem, por exemplo, o volume como uma variável crítica para hipertrofia muscular, né, uma variável crítica para hipertrofia muscular. Cara, o volume é um parâmetro de saúde. É. O volume é responsável por diversos aspectos. A gente tem, né, o artigo de opinião na Sports Medicine, né, que ele é responsável por diversos outros aspectos relacionados à saúde, à progressão do volume, Uhum. tá? Então essa progressão do volume, ela é importante e você não tem que negligenciar isso porque você chegou numa certa idade que você acha que você vai para academia, agachar e levantar e fazer qualquer coisa e tá tranquilo que você tá fazendo treinamento de força. Não, treinamento ele precisa de progressão e ele precisa de acompanhamento Sistematizado. sistemático durante todo o período que você fizer Uhum. treinamento de força. Tá? Isso é um ponto, assim, que eu sempre falo, porque eu vejo muitas das vezes eu já fui assim, cara. A diferença de atividade física, exercício físico e Isso treinamento. aí. É. Eu acho que pra você, por você ser mais novo, levar mais a sério, eu faço um tipo de controle que eu não vou fazer pra minha aluna que é mais velha, não. Assim, muitas das vezes você não precisa controlar de uma forma tão, crítica ali, carga, mas, cara, anote as séries que ela tá fazendo, faça uma progressão das séries, né. Faça uma progressão da carga, É. mesmo que não seja uma progressão, tão, vamos dizer assim, né, fechada, algo mais flexível da carga, entendeu? Encoraje É, o às seu vezes aluno. ela nem vai perceber, é É uma isso aí. repetição a mais em cada série, às vezes Isso. uma série a mais, né. Encoraje o seu aluno, entendeu? Isso aí. Essa é um recado, né, para os Boa. personagens trainers aí. Pra gente fechar, que aqui conhecimento não falta, se der a gente fica o dia inteiro, né. Dicas práticas, recomendações aí para fechar, para a gente consolidar, como que você conduziria então o treinamento, para mulheres, né, quais são as características que você fala assim: "Ó, não abro mão disso, 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 disso", e se for, menopausada, né, isso, isso, para que a gente esclareça tanto para o público leigo quanto para o público técnico que está aí nos assistindo. Perfeito. Cara, não tem uma grande diferenciação para homens, eu acho que esse é um ponto importante, apesar do ciclo, tá? Lógico que você vai ter, uma oscilação menor de desempenho nos homens, então eu acho que isso é o grande detalhe para quem trabalha com mulheres, tá, essa oscilação do desempenho, então você tem que ficar mais atento com o seu feeling, né, em relação às mulheres, e talvez você vai ter que flexibilizar mais esse controle da carga com as mulheres. Isso é um ponto importante, Uhum. beleza? Mas eu acho que é a palavra-chave.
eu sempre falo, é programação, periodização, como vocês quiserem chamar. Tem que programar, periodizar o treinamento. Usem suas ferramentas. Você vai pelo volume, só número de séries, carga, série, repetição. Você tem que encontrar uma forma de controlar o seu treinamento. Você tem que ajustar uma forma de fazer anotações diários do que está acontecendo no seu treinamento, para você saber a direção que você vai caminhar. Sem isso, se for mulher, se for homem, se o ciclo menstrual naquela mulher ele tiver um impacto maior ou menor, você não vai conseguir fazer nada, porque você não controla a carga de treinamento. Uhum. Esse é o grande recado. Mesmo que seja só seu, você não precisa expor para ele, Isso aí. até porque às vezes você vai Você não, fazer não, manipulações que, longe de né? expor, porque o aluno vai pegar lá o aluno vai pegar lá uma planilha. É até bom para os meus alunos entenderem, porque a planilha é de Excel, porque ali mesmo eu já faço as coisas. Mas o aluno vai pegar uma planilha sua de Excel, cara, ele tem que ver lá exercícios, séries, né, a cadência, a carga, de uma forma que ele consiga entender. E às vezes você vai mandar fotos, exercícios, vídeo, E para às que ele vezes você consiga fala assim, executar. ó, hoje eu quero que você faça a descida mais lenta um pouco. Isso já é aumentar o tempo de trabalho, que já é aumentar o volume de treino, É isso aí. né? Mas fique atento para esse controle da carga, é o mais importante, Isso aí. para todos os aspectos, né? E sempre um trabalho, vamos dizer assim, né, multidisciplinar, eu até falo. Cara, tenta fazer com que o seu aluno vá no nutricionista, porque a gente sabe que a alimentação vai impactar, né, no treinamento dele. Faça, né, pede para o seu aluno ir no médico, se você vê que tem a necessidade, né, dele ir no endocrinologista, fazer ali alguns exames para indicar, porque às vezes ele está com uma dificuldade de resposta no treinamento. Então eu acho assim, a gente tem esse papel, igual eu te falei, de educador, né, e de direcionamento também. E a gente chega num ponto que os nossos alunos confiam tanto na gente que a gente indica o profissional, ele vai. Ou a gente fala assim: eu vou sair da academia, ele vai É, atrás de você. é. Porque tem uma identificação de confiança que o aluno ele te respeita tanto. Ele gosta, conhece e confia em você. É isso. Pronto. Aí Então, é bem importante então esse direcionamento também. e você também gosta dele, conhece muito mais Não, eu falo, cara, e confia que ele vai seguir o que você está pedindo. eu falo que eu nunca tive tão bem assim, porque hoje eu amo muito os meus alunos, eu falo mesmo, eu gosto de todos, cara, É, todos. É bem prazeroso hoje pra mim dar aula de é. personal trainer, porque eu gosto de todos os meus alunos, todos, E, che e, sem che e exceção. Eu não chegar tô nisso bajulando ninguém não. não é fácil, né? Assim, não é fácil. O, um, tem dois pontos aqui. Um é umas perguntas que apareceram que tem muitos trabalhos, alguns trabalhos mostrando que mulher recupera mais rápido entre as séries, por exemplo, principalmente para treinamento com membros inferiores. Você repercute isso? Não faz sentido ainda para você? Então, um exemplo: se eu pego um homem e uma mulher com a mesma carga relativa dentro de uma cadeira extensora e eu vou botar eles para fazer séries subsequentes, e para a mulher ela vai ter uma recuperação menor do que o homem entre as séries, porém ela vai ter uma redução menor da carga, perda de performance entre as séries do que o homem, sugerindo que ela aguenta mais volume na mesma unidade de tempo. Cara, eu acho que aí, eu não gosto dessas, assim, eu não li nada a respeito, tá? Então, assim, eu não posso nem repercutir muito o assunto, mas eu não gosto muito dessa ideia de a mulher recupera melhor do que o homem entre as séries. Tá, primeira coisa que você tem que avaliar é o impacto que isso vai ter no volume. Se a custa dessa recuperação você quer diminuir o tempo de intervalo e isso repercutir muito negativamente no seu volume, talvez não valha a pena. O que a gente tem na literatura é que o tempo de intervalo ali de entre 1 a 2 minutos é um tempo de intervalo excelente para hipertrofia. De 1 a 2 minutos. Acho que, se não me engano, o tamanho do efeito maior foi para 1 minuto e meio. Então, tipo, eu tento eu tento jogar dentro disso. Às vezes eu brinco até um pouco com o mental. Os alunos até não entendem. Dá 45 segundos, eu falo, deu tempo. Aí ele fala, não, mas eu nem descansei. Porque eu sei que se eu falo pra ele o tempo em 1 minuto e 15, ele vai falar assim, eu não descansei. Já passou Eu mais 10 falo segundos. antes, eu assusto eles. 30 segundos eu falo, ó, já Eu deu tempo. faço também. Aí ele, que isso, cara, eu nem descansei. Eu falei, eu vou te dar mais uns 40 segundos então. Porque o tempo é É, aquele 1 minuto e 15, 1 minuto e 20 que eu vou dar pra ele de eu intervalo. É sei. aquele o tempo.
Mas eu já falo pra ele antes, pra tipo, ele já ficar pronto, preparado, que dali 40 segundos ele vai fazer a série. É. Que um segundo alerta meu é pra ele ir fazer a E série. tem, Cara, eu faço isso direto. tem ali os bisets também, tem uns conjugados que às vezes você joga um intervalozinho só para não cair tanto volume no final, e aí você Perfeito. também faz isso, né? E outra coisa, se essa informação realmente for, né, se tiver realmente trabalho que justifique essa questão da mulher recuperar melhor que o homem entre as séries, talvez o treino tempo eficiente aí para as mulheres seja uma boa pedida, né? Aumento da densidade do treino, já que ela tem uma capacidade recuperativa melhor, e talvez naquele dia que ela tá com um pouco mais de pressa, você pode entregar um treino mais rápido e eficiente. Isso Aham. é um ponto, tá? Mas assim, o que a gente tem na literatura hoje é que 1 a 2 minutos para o objetivo de hipertrofia, né? Que é o Melhor. objetivo da maioria das E pessoas, que é né? difícil pra caramba, o Pra pessoal acha que é caramba. fácil Uhum. hipertrofiar. Até, Vai por, construir músculo pra ver. até porque, cara, a galera acha assim: vou entrar na academia que eu vou crescer. Cara, a resposta ao treinamento ela é muito diferente dos indivíduos, tá? Tem indivíduo que é muito responsivo ao treinamento e tem indivíduo que Tem os não é mesomorfos, nem ectomorfos. responsivo. Muitas das vezes ele pode até piorar com o treinamento, tá? Tem esse ponto ainda. Você vai começar a treinar hoje, não pensa que você vai virar o fisiculturista, não pensa que você É, vai virar o Ramon Dino, ou que o Ramon toma um monte de anabolizante, não, porque ele é daquele tamanho, porque ele tem uma predisposição, uma resposta diferente diferente. das outras pessoas. Sim, Assim é para os homens, para as mulheres, né? E a gente tem que entender isso também, sim, porque às sim. vezes a gente. E eu até uso essa frase para mim, né? A gente tem que pensar que a gente vai montar o treinamento para a pessoa menos responsiva e pior genética do mundo. Que aí você tá num cenário pessimista, você, pelo menos o Você vai fazer o realista seu você vai melhor. atingir. É. Você vai tentar sempre fazer o seu melhor. Então, acho que a gente tem que ter esse pensamento. Eu vou até sugerir, a gente não tocou no assunto da síndrome do ovário policístico, né? Sim, sim. Que é, Swipe, né? que é bem importante, porque no caso é uma síndrome onde a mulher ela tem uma produção de testosterona muito além do que o comum, tá? Ciclos irregulares, às vezes 2 ciclos dentro de um, É isso né? aí. E o que a gente tem, assim, só para pincelar mesmo, né, é que essa síndrome do ovário policístico, ela também tem uma repercussão negativa, né, em relação ao ciclo menstrual, nessa infertilidade, né, nesse aumento do risco cardiovascular, Até de diabetes de também. diabetes também, por causa do aumento da resistência à insulina, É. tá? Isso é um ponto. E o treinamento atua aí também. Mas assim, aí a gente também não vamos estender tanto, né? É. Não, mas você vai voltar aqui ainda. Mas a gente só para fechar também, a gente falou de intratreinos, né? Aí e intradias. Você acha que a literatura traz que a mulher, de um dia para o outro, ela recupera mais rápido que o homem? A recuperação foi semelhante. Nesse estudo do Refalo que eu te falei, com 48 horas, todo mundo tinha recuperado dos 3 protocolos de treino. Ah, Mais próximo, ó, mais distante, mais próximo e até a falha. ah. Então a recuperação, acredito que entre os dias ali, ela é semelhante, tá? Volta no básico que a gente falou, que é verificar dia a dia ali, conhecendo o seu cliente, Lembrando escutando. que, cara, isso é o assunto que eu estudo, né? Que é o treinamento até a falha. Tem uma revisão importante publicada nesse assunto. Cara, o treinamento a gente fica muito nessa de, vou treinar até a falha, vou chegar até a falha. Cara, não é para qualquer um. Ninguém consegue fazer uma sessão inteira treinando até a falha, Não, tá? E a recuperação, cara, ela fica muito retardada mesmo. é outro jogo, Então né? vamos com calma, galera, em relação a treino. E outra, dificilmente as pessoas, personal, conseguem impor um treino até a falha dentro da academia para o seu aluno. Ih! Se é um ambiente controlado, de pesquisa, que a gente consegue fazer isso. Mesmo Ou assim, a então, aderência é ou pequena, então alta performance. alta É performance. diferente. Eu trabalhei com indivíduos que eu posso dizer que são altamente treinados e eu tive, assim, diversas pessoas desistindo do estudo. Fazia uma sessão de treino, vomitava, não conseguia voltar. Cara, foi um caos. E no É, final se salvaram alguns. a gente não Que eu tem ideia. consegui ter algum dado para publicar depois. João, queria fechar, te agradecer demais, né, a sua presença aqui. O João hoje está aí no doutorado, tem pouco tempo. Eu encontro até com um cliente dele hoje aqui de manhã. Ele fala, como é que você arrumou uma hora com esse cara? Eu não consigo arrumar uma hora com esse cara.
Mas que a gente já se conhece há um bom tempo. Você segura a onda aí. Você tá chegando agora na janelinha. Queria, né, aproveitar aqui a nossa patrocinadora master, a Nutricorp, né? Ninguém vem aqui e sai de mão vazia. A Nutricorp tá aí. A gente tem aqui um suplementozinho. Tá? Show de bola. Queria agradecer. Depois a gente vai também disponibilizar o arroba do João aí, né, para vocês, porque tem muito conhecimento e com certeza vocês vão conseguir sugar mais conhecimento seguindo ele aí. E queria também convidar a galera que ao assistir aí os episódios interagisse, né, mandasse pra gente aí cases, né, dúvidas, para que a gente comece a fomentar outros podcasts para o João mesmo retornar aqui. Né, criar uma rede de comunicação. Isso, né? E que a gente criar aí várias dúvidas dos próprios ouvintes aí do nosso podcast, e aí a gente vir responder aqui ao vivo e tirar todas essas dúvidas. Vai ser um prazer, né, galera. Esse foi mais um Papo de Fibra, o segundo na parte técnica. Espero que vocês aproveitem, gostem. Novamente, nossa missão aqui é conseguir auxiliar vocês a ter uma vida mais ativa, com muita qualidade. Se a gente conseguir dar uma dica que melhora a vida de vocês, nossa missão está cumprida. Até a próxima.